Sejam então aí bem-vindos a mais uma aula de física. Bom, nessa aula de hoje eu vou falar para vocês aqui sobre o plano inclinado. É o seguinte, essas informações que nós absorvemos aí do plano inclinado, elas na verdade são aplicações que a gente tem das leis de Newton. Então perceba, o que é o plano inclinado? O plano inclinado é quando você pega um plano e coloca ele inclinado com relação à horizontal, tá certo? E quando a gente faz isso em um plano que deixa de ser horizontal e passa a ser inclinado, esse plano aqui agora não tem mais uma resultante nula na vertical. Porque quando o plano está na horizontal, o peso anula a normal. Quando a gente coloca o plano inclinado, o que acontece quando a gente observa um plano inclinado e coloca nesse plano um objeto? Quando você coloca um objeto e solta, o objeto escorrega, ele se movimenta aqui no plano. Então, se ele se movimenta aqui no plano, é porque a força resultante não é mais igual a zero. A força resultante agora é diferente de zero. Agora o lance é o seguinte, quais são as forças que estão atuando nesse corpo aqui? Quanto que vale essa resultante que agora é diferente de zero? A força normal mudou? Vamos ver então. Então, primeiro, para a gente entender as forças que atuam nesse plano aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar no meu sistema, no meu objeto em questão aqui, as forças que estão atuando nele. Quais são as forças que estão atuando nele? Então, como ele tem massa, a primeira força que atua nele é o peso, que tem essa orientação aqui, ó, o peso sempre aponta para baixo, na direção vertical, sentido para baixo, certo? E devido ao contato com a superfície, ele tem a força normal aqui, ó, está aqui a força normal, que é uma força sempre perpendicular à superfície de apoio. Tá lá. Agora, é o seguinte, se você fizer a soma desse peso com a normal, vai ter uma resultante diferente de zero, que puxa esse plano inclinado, que puxa esse objeto no plano inclinado nessa direção, nesse sentido. Quanto que vale essa força? Bom, para a gente descobrir isso, para facilitar a descoberta dessa resultante, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no meu plano inclinado e eu vou colocar ali um plano cartesiano. Como que eu vou colocar esse plano cartesiano aqui? Eu vou colocar o seguinte, eu vou pegar a origem do plano cartesiano assim, e vou fazer coincidir aqui com o centro de gravidade, que é o ponto onde eu coloquei atuando a força normal. E eu vou pegar esse plano cartesiano e vou fazer uma leve rotação nele assim, de tal forma que o eixo X fique paralelo aqui ao plano, tá certo? Se eu fizer isso, vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Tá aqui, né, o meu novo eixo X, esse aqui é o eixo X, aqui está o nosso eixo Y, tá certo? Eu coloco ele positivamente para cá, mas ele continua aqui para cima, né? E o eixo X continua para cá. Pois bem, como eu coloquei aqui um plano de referência, x, y, o que eu posso fazer com essas forças agora? Perceba, a força normal já está em cima do eixo Y, beleza? A força peso não, ela está aqui, ó, entre os dois eixos, entre x e y. O que eu posso fazer então com essa força peso? Eu posso projetar ela em x e em y. Como que a gente projeta essa força aqui em x e em y? Você faz o seguinte, ó, você vem aqui, aí pega a extremidade do vetor, vou deixar o vetor aqui, ó, pega a extremidade do vetor aqui e projeta ele lá em x perpendicular ao plano, assim. Pronto, a projeção do peso aqui em x é o que eu vou chamar de px. E como que eu projeto isso aqui no y? Eu vou projetar isso aqui no y assim, ó, projeto ele de forma perpendicular assim. Pronto, a projeção dele aqui em cima do y é uma projeção que eu vou chamar de py. Pronto. Então, quando eu peguei a minha força-peso e projetei ela aqui em x e em y, é como se a força-peso desaparecesse e no lugar agora de peso apareceu duas forças, uma que eu chamei de px e outra que eu chamei de py. Agora veja só, px é a força que puxa o objeto plano abaixo. Então, esse objeto aqui vai ter movimento na direção do eixo x. Ele tem movimento na direção do eixo y? Não, ele não tem movimento na direção do eixo y. Como ele não tem movimento na direção do eixo y, o que acontece? Tem alguém que está anulando a força normal. Quem que está anulando a força normal? A força py. Então, se eu quiser saber a intensidade da força normal, basta eu descobrir qual é a intensidade da força py. E a força resultante aqui, no caso, seria o px. Então, vamos tentar descobrir quanto que vale esse px aqui. Ó, como vocês perceberam, eu peguei o plano e inclinei ele com relação à horizontal num ângulo que vale quanto? Θ. Então, o ângulo de inclinação do plano aqui vale θ. Se esse ângulo aqui vale θ, vamos entender esse triângulo retângulo de forças aqui. Olha só.
Se a gente projetasse aqui, ó, uma continuação aqui da força peso, aqui é um ângulo de 90 graus, tá vendo? Aqui é 90, aqui é θ, aqui é 90. Se aqui é θ, aqui é 90, quanto que vale esse ângulo aqui de cima? Ó? Esse ângulo aqui de cima é o complemento de θ, ou seja, 90 menos θ. Então, se esse ângulo aqui é o complemento de θ, que é 90 menos θ, nesse triângulo de forças aqui, que eu visualizo sendo essa força peso, a hipotenusa do triângulo, esse cateto aqui, a força PY, aquele cateto ali, a força PX, esse ângulo aqui, ó, é igual àquele, ou seja, é um ângulo complemento de θ, 90 menos θ. Então, esse ângulo aqui vale 90 menos θ, esse ângulo aqui, ó, vale 90 graus. Se esse aqui, ó, vale 90 graus, se esse aqui vale 90 menos θ, quanto que vale esse ângulo aqui de baixo? Esse ângulo de baixo vale θ. Então, aqui, ó, nesse triângulo retângulo de forças, onde eu tenho aqui a hipotenusa, o peso, esse cateto aqui é o PY e aquele outro cateto é o PX, eu conheço esse ângulo aqui, ó, que vale θ. Agora, para você descobrir quanto que são os valores de PX e PY, basta você aplicar uma trigonometria nesse triângulo aqui, ó. Então, se aplicando uma trigonometria básica aqui, ó, vai ficar assim, ó, por exemplo, o seno de θ. Como que você calcula o seno de um ângulo num triângulo retângulo? É a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Quem que é o cateto oposto a θ? É aquele pedaço de lá? E aquele pedaço de lá, quem que é? É o PX sobre a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa aqui? A hipotenusa aqui é, no caso, o vetor peso. Pronto, ó, se você isolar aqui o PX, vai ficar assim, ó, o PX é igual a quanto? É o P vezes o seno de θ. Pronto, ó, então eu já sei calcular aqui a resultante entre o peso e a normal de um objeto que é colocado no plano inclinado, que é, no caso aqui, a força PX. Agora, está faltando eu encontrar aqui o valor de PY. Como que eu encontro o PY? É outra trigonometria elementar nesse triângulo retângulo. Agora vamos usar aqui a função cosseno, né? Então, aplicando aqui a função cosseno, como é que a gente calcula o cosseno de um ângulo no triângulo retângulo? É a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cateto oposto a θ é esse aqui, ó, que está tracejado. Esse que está tracejado, quem que é? É o próprio PY sobre a hipotenusa, que no caso aqui é quem? É o peso do bloco. Tá certo? Se você pegar essa equação aqui e isolar o PY, vai ficar assim, ó, o PY é igual a P, que multiplica cosseno de θ. Pronto, ó, essa aqui é a expressão que a gente usa para calcular o valor de quem? Para calcular o valor de PY, e essa aqui é a expressão que a gente usa para calcular o valor de PX, tá certo? Pois bem, quando vocês estiverem aí assistindo essa aula, faça o seguinte, pausem o vídeo, peguem uma folha e vão tentando fazer as anotações e fazer as deduções para que você entenda como que a gente chegou nessas equações aqui, para que você entenda aqui a correlação angular desses triângulos retângulos. Um detalhe muito interessante aqui sobre o plano inclinado são as aplicações que a gente encontra no plano inclinado. Eu vou dar aqui basicamente algumas aplicações. Então, com relação às aplicações do plano inclinado, nós temos diversas aplicações do plano inclinado que a gente pode compreender aí a utilidade disso aqui, ó. Por exemplo, eu vou dar uma situação hipotética. Imagine que eu precise pegar um objeto muito pesado, sei lá, um motor de um veículo, né? E levantar esse motor e colocar ele em cima de uma bancada ou na carroceria de um veículo. Qual é a força mínima que eu tenho que fazer para levantar esse objeto? Você concorda que a força mínima que eu tenho que fazer para levantar esse objeto não é o próprio peso do objeto? Exatamente, é o próprio peso do objeto. Agora perceba, e se eu colocasse uma rampa e colocasse o objeto por cima, obviamente se eu passasse uma graxa para tirar o atrito dessa rampa, e fosse puxando esse objeto plano acima. Se eu puxasse o objeto plano acima, o objeto estaria no plano inclinado, a força peso ela se decompõe em Px e Py é anulado pela força normal. Qual que é a força mínima que eu tenho que mover, que eu tenho que executar, por exemplo, no objeto, plano acima, para fazer com que ele suba? Você concorda que eu tenho que fazer no mínimo uma força igual a Px? Antes eu tinha que fazer a força peso. Agora eu tenho que fazer no mínimo uma força igual a quanto? Igual a Px. E quanto que vale o Px? Px é o P vezes o seno de θ. Então perceba, se eu montar um plano inclinado em 30 graus, quanto que vale o seno de 30? Meio. A força que eu tenho que fazer é a metade do peso.
Então eu consigo fazer um trabalho, fazer um evento qualquer com uma força menor, tá certo? Uma outra aplicação do plano inclinado são aquelas rampas de acessibilidade para os cadeirantes, né? Quando você visualiza aquelas rampas de acessibilidade para os cadeirantes, perceba que aquelas rampas elas não têm uma inclinação muito grande, elas têm uma inclinação pequena. O ângulo de inclinação é pequeno, porque para ângulos agudos, o ângulo é proporcional ao seno ângulo. Então, se eu tenho um ângulo pequeno, o seno ângulo é pequeno. E a força que eu tenho que fazer, por exemplo, o cadeirante tem que fazer para subir uma rampa daquela, é no mínimo igual a quanto? Px. Então, se você vai ter um seno pequeno, você vai ter um px pequeno. Então, nós temos aí várias utilidades do plano inclinado, tá certo? Então, sobre o plano inclinado, que é uma das aplicações aí das leis de Newton, que eu queria falar é isso. Mais uma vez, quando vocês estiverem assistindo essa aula, vão pausando o vídeo e fazendo as devidas anotações para vocês entenderem a dedução da equação. Ok? Agradeço, até a próxima, tchau, tchau.